Olá, estamos começando o Saúde em Foco, que bom ter você aqui comigo. Hoje nós vamos falar sobre uma emergência em saúde pública mundial, o coronavírus. Por isso, a informação correta e precisa é muito importante neste momento. Vamos falar o que é o coronavírus, sintomas, sinais de alerta e como procurar atendimento médico. Para isso, eu recebo hoje aqui no Saúde em Foco a Andréia Negri, que é gerente da Vigilância Epidemiológica e também enfermeira. Andréia, muito obrigada por sua presença. Quais ações estão sendo feitas, já estão definidas, para diminuir o risco para a população contra o coronavírus? Olha, as ações que nós temos faz parte de um plano de contingência que a gente já tem ele programado para todos os anos, na verdade. Desde que surgiu a pandemia da influenza H1N1, né, a gripe suína, na época, em 2009, os municípios, estados e o Ministério, a gente tem um plano de contingência que a gente revê anualmente. E a entrada de um novo vírus, né, já faz parte desse plano. Não é um vírus influenza, mas é o coronavírus, é um vírus também respiratório, em que as medidas são praticamente as mesmas que a gente acaba adotando. Nesse momento, né, o nosso plano de contingência, ele segue o modelo do plano de contingência do Ministério da Saúde. Então, a gente tem um plano que a gente tem as ações que a gente faz na fase de alerta, que é nesse momento em que no país a gente está tendo a suspeita e confirmação de casos, agora com essa confirmação. E aí depois vem um outro momento no plano, que é o plano de perigo iminente, né, quando a gente pode ter aí já casos confirmados no município, mas ainda não autoctonia, não uma transmissão sustentada no município. E depois a emergência, que aí realmente é uma transmissão que já acontece pessoa a pessoa e aí já não precisa mais ter uma viagem, um local que ele possa ter ido para pegar a doença, e sim já está uma transmissão nesse local. Então a gente tem um plano para cada fase da evolução aí da doença. A gente sabe que vírus respiratórios, quando eles entram, né, quando eles surgem novos vírus, principalmente influenza, mas por isso que o coronavírus ele demorou um pouco mais, assim, no sentido de dar esse alerta mundial, mesmo que seja assim no sentido para a gente saber qual vai ser a dimensão dele. A gente ainda não sabe se ele vai ter a mesma dimensão que tem o influenza. Por exemplo, a gente sabe que os vírus influenza, eles têm uma grande capacidade de transmissibilidade, ele acomete grande parcela da população, um risco de pneumonia e óbito muito alto. O coronavírus, como ele surge, esse novo coronavírus, quando ele surgiu, surgiu, né, numa pneumonia, né, que foi vendo lá na China, vendo esses casos sem uma etiologia, sem saber o que era, né, não tinha identificação ainda desses vírus, aí viu que era um vírus novo. Então, essas ações, a gente tem ela toda pautada dentro desse plano. Sim, você está falando, né, é uma coisa extremamente nova, porque surgiu em 31 de dezembro de 2019 e faz parte de uma família do coronavírus e é um novo agente, né? É um vírus novo, por isso que há ainda não tem medicamento, não tem vacina. E hoje, nesse estado de monitoramento que vocês estão de alerta, é mais só para quem veio de outros países ou já está se trabalhando com a possibilidade daqui mesmo? Olha, nessa fase de alerta ainda são os suspeitos, né, que possam vir de outros países. Então, a gente segue, para a definição de caso na fase de alerta, se a pessoa tem febre e mais outros sintomas de respiratório, seja gripe, tosse, coriza, dor de garganta, mal-estar, diarreia. Esses são alguns sintomas que os coronavírus causam mesmo. Gerais, os outros, Isso, né? Porque são comuns ao longo da vida. A gente pode ser infectado pelo vírus, o coronavírus. São vários na família. Tem o alfa coronavírus. Isso, tá. que Esse é um novo. Causam leves resfriados, alguma coisa bem que leve. Que não levam à morte. Isso. Teve o surgimento aí do SARS-CoV, que foi, né, o coronavírus mesmo, o novo coronavírus lá no início da década de 2000, né, em 2003, na China, que teve uma alta letalidade. Então, foi um vírus novo que teve esse potencial, mas ele ficou restrito a alguns países. Depois teve o MERS-CoV, que também ele foi um vírus que surgiu também, um coronavírus, que ele surgiu de uma forma também com uma letalidade um pouco mais alta, com uma gravidade maior, foi monitorado, mas ele também não teve uma sustentação de transmissão no mundo como um todo. Né? Essa ele ficou restrito a algumas áreas. Agora, o SARS-CoV-2, que é o novo coronavírus que a gente está trabalhando agora, ele está se comportando um pouco diferente desses outros coronavírus que surgiram, né? Ele está tendo uma transmissão maior entre os humanos, com um potencial aí de transmissão de uma pessoa infectada, às vezes até para 2, 3 pessoas. Então, não é como a gripe, não é como um sarampo, que tem um potencial muito maior de transmissibilidade, mas é um vírus que tem essa
preocupação de como ele vai se comportar. Se ele é um vírus que ele vai vir realmente se tornar um vírus sazonal, como é a gripe, como é a influenza para nós, ou se ele vai ter um momento e depois ele vai desaparecer. Então, ainda é um vírus que a gente está estudando. Ele é muito novo. Então, como ele é novo, a gente está estudando a história natural dele, como que é os sintomas, qual o período de transmissibilidade, período de incubação, tudo isso ainda está sendo muito avaliado. Agora, né, como a gente tem uma equipe de cientistas no mundo muito rápida, né? A tecnologia ajuda muito isso. Então, a gente tem informações em 3 meses que em outros momentos a gente não teria tanta informação como a gente tem agora. Mas ainda está caminhando, a gente ainda não conhece toda a evolução ainda dessa doença. Então, a gente está conhecendo esse vírus nesse momento, né? E com relação aos sintomas, porque ele é um vírus que causa problemas respiratórios e aí pode se confundir com gripe, resfriado, pneumonia. Para a população entender, vamos falar dos sinais de alerta e de tentar diferenciar, por mais que ele ainda seja um mistério. Nesse momento, como você falou, né, a gente está na fase de alerta, então na fase de alerta está tendo caso confirmado no país e suspeitas. A gente aqui no município está desencadeando todas as ações, capacitação de profissional, da rede pública, da rede privada, com contato com os hospitais. Isso a gente já vem fazendo desde quando surgiu o vírus. Mas agora é o momento da gente intensificar isso de uma forma que realmente fiquem atentos para as pessoas que viajaram. Então, nesse momento de alerta, ainda quem tem uma viagem para o exterior que realmente possa, ainda desses países com transmissão local. Porque de todos os países que estão com casos, nem todos têm transmissão local. Né? Então, a gente também avalia isso diante do informe do Ministério, da OMS mesmo, que solta isso diariamente para a gente, para todos os países, para ver qual que é o país que tem transmissão e qual não tem. Então, a gente está nesse momento de avaliação e todo suspeito tem que ser notificado. Os sintomas do coronavírus é muito assim, a febre, a tosse, como eu falei, a coriza. Esse paciente ele vai ter sintomas aparentemente leves, porém, pode confundir com influenza, pode confundir com rinovírus, adenovírus. São vários vírus que já circulam no nosso cotidiano. O importante é a pessoa tendo sintomas, ela não pode ficar em casa. As pessoas que não viajaram, provavelmente nesse momento, elas não têm essa questão de ser uma suspeita de coronavírus. Não viajou. Ela não viajou, ela não teve contato com quem viajou, ela não teve contato com ninguém que possa ter tido contato com um caso de coronavírus. Então, ele não é um suspeito de coronavírus nesse momento. Ele tem que procurar, sim, o atendimento, mas principalmente porque se for uma influenza, foi como eu falei no começo, a influenza ainda acomete mais as pessoas, ela ainda tem uma letalidade maior do que o coronavírus, né? Então, a gente morre muitas pessoas no mundo hoje por influenza, muito mais do que está morrendo de coronavírus. Sim, sim. Mas pode se confundir, você falou febre, mas é uma febre baixa, alta, persistente ou não? Uma tosse, é uma tosse com muco, mais seca? Eu acho interessante a gente tentar detalhar, porque muitas vezes a gente pega um resfriadinho ou uma gripe, a gente mesmo se medica, né? E aí não procura ajuda médica. Quando a gente pode pensar, não, tudo bem, tive contato, ou mesmo que não teve contato, né? Eu acho que nesse momento a gente cria uma tensão, né? A saúde é muito importante. E na saúde eu acho que às vezes a prevenção e a rapidez faz todo o sentido na recuperação do paciente. Então, assim, tem-se a febre, por exemplo, diferente? Como eu vou te falar, a gente fala assim, vamos pensar um outro agravo que a gente tem aqui do município, dengue, zika e chikungunya. Isso. É tudo muito parecido. Tudo muito. Você fala assim, esse sintoma tem no chikungunya que ele não tem na dengue. A artralgia tem mais do chikungunya, menos na dengue. É muito difícil você diferenciar uma síndrome, uma síndrome que dá... Essas doenças causam a mesma síndrome, um conjunto de sintomas muito parecidos. Então, você não... Clinicamente, você olhar e falar isso, não. O que a gente consegue, às vezes, diferenciar bastante é o resfriado de uma influenza, de uma gripe mesmo, um vírus um pouco mais, vamos supor, que a gente fala de virulento, um pouco mais agressivo. O resfriado, a pessoa não tem febre, ela tem aquele mal-estar, mas ela consegue trabalhar, ela tem coriza, nariz entupido. Agora, quem tem influenza mesmo, quem tem gripe, a pessoa ela fica prostrada, ela não consegue trabalhar, ela tem uma dor intensa, ela tem febre. Então, a influenza, ela causa esse mal-estar maior, né? Agora, pensando num coronavírus, que ele tem uns sintomas até parecidos com gripe, parecido com resfriado, desculpa, o que a gente vai fazer? Não dá para falar isso é resfriado, isso é coronavírus, isso é gripe, isso é coronavírus. Então, se confunde muito. Então, o interessante é realmente avaliar cada caso e a pessoa que ela tem. Todos esses sintomas que eu falei,
mas ela precisa procurar o atendimento médico na presença do sintoma, da febre, vamos dizer, ou qualquer outro sintoma respiratório. Por quê? As pessoas que têm fatores de risco, que são gestantes, idosos, crianças menores de 2 anos, essas pessoas, e doenças crônicas, diabetes, hipertensão, cardiopatia, né, problema no pulmão, elas têm a indicação de fazer a medicação para a influenza, que é o oseltamivir, o Tamiflu. Então, isso está no protocolo do Ministério e a gente tem a medicação disponível. Então, mesmo que você pense, pode ser influenza, pode ser resfriado, pode ser coronavírus, se realmente isso se sustentar uma transmissão no município. Ele tem que procurar o atendimento porque ele tem um tratamento para gripe, para influenza. Então, a gente trata a influenza, investiga o que ele pode ter ou não, mas para garantir que pelo menos hoje o que a gente se preocupa muito ainda é a influenza. O coronavírus, se ele entrar realmente, tiver essa transmissão, a gente vai ver como ele vai se comportar, é que nesse momento ainda não tem um medicamento, uma vacina para o coronavírus, então a gente vai monitorar e tratar ele sintomaticamente. Seria mais uma contenção para tentar essa propagação. E no caso em Rio Preto, esse atendimento será ambulatorial ou será encaminhado para hospitalar, atendimento hospitalar? Os casos leves, que têm todos esses sintomas, mas ele está bem, uma condição geral boa, ele é acompanhado domiciliar. Isso está no protocolo do Ministério, que no Brasil nós vamos fazer isso. O que nós vamos fazer? Então, pacientes leves, eles não vão ser internados, nós não vamos juntá-los todos dentro de hospitais. Nós vamos deixá-lo no domicílio e vamos fazer esse monitoramento domiciliar. O paciente que tem uma gravidade maior, que seria, começa a apresentar um pouco de falta de ar, ele não consegue respirar, ele já tem uma gravidade, um risco para uma pneumonia. Então, esse paciente ele vai ser encaminhado para um hospital e vai ser avaliado lá. Ele vai ser avaliado e acompanhado pelo médico, monitorado, e no momento oportuno ou ele continua internado ou ele volta para o seu domicílio e continua sendo acompanhado no domicílio. É o mesmo que está sendo feito em outros países? Olha, alguns países têm feito dessa forma, né? Diferentemente da China, que concentrou muito os casos hospitalares. Por quê? Como é uma doença, né, que transmite pelo ar, quanto mais você coloca as pessoas juntas, mais você tem um risco de transmissão até para quem não estava doente, naquele ambiente hospitalar ou aquele outro lugar. A gente fala assim, a pessoa está com gripe, então ela tem que ficar em casa. Ela tem, mas ela precisa de um primeiro atendimento médico, ela precisa de uma conduta, de uma orientação, para ele realmente saber se ele vai tomar o remédio ou não para gripe, se ele vai se encaixar em critério de outras doenças. Pode ser, nesse momento, febre, nós temos dengue no município, né? Se a pessoa está com febre e está com um pouquinho de coriza e fica em casa, às vezes ele pode estar também com dengue. Febre, coriza, mas mialgia, uma dor no corpo, e essa coriza passou, era uma coriza alérgica, e ele estava com dengue, ele corre o risco de evoluir mal pela dengue. Então, assim, como a gente tem uma epidemiologia para outros vírus, para outras doenças, a orientação nossa no município é que os pacientes que tenham febre, seja com sintoma respiratório ou não, procurem o serviço de saúde. E aí vocês vão monitorar esses casos suspeitos? Olha, inicialmente, esses, principalmente domiciliar? Isso, inicialmente, nesse momento que está no alerta, né, nesse começo de caso, a vigilância e as unidades de saúde, a gente sempre acompanha os primeiros casos até que se estabeleça aí uma transmissão sustentada. Né, até que se tenha aí os primeiros casos, os primeiros surtos, é muito acompanhado pelo nível central juntamente com as unidades de saúde. Aí depois que isso já tem uma transmissão no município como um todo, esse monitoramento, o próprio Ministério ele acaba mudando a forma de fazer. A gente fez isso na influenza. No começo a gente monitorava o paciente também no seu domicílio. Depois já não tinha mais como, já eram tantos casos que já não se tem como monitorar mais isso, porque realmente a doença já se espalhou, vamos dizer. Então, nesses primeiros casos, sim, como forma de orientação, de contenção, de conhecer a doença, conhecer o comportamento, avaliar, garantir que esses pacientes vão evoluir bem, dar toda assistência para eles, a gente faz esse monitoramento diário. Mesmo que seja um contato por telefone, olha, como você está hoje, melhorou, está pior, como que você vai? Alguém mais na sua casa está apresentando sintomas ou não? É nesse sentido, a gente faz uma primeira visita, um primeiro contato e depois, no dia a dia, até ele melhorar, a gente faz o contato diário. Com relação à vacinação, nesse momento é recomendado que as pessoas se vacinem contra a gripe, o Ministério já adiantou a campanha, quem nunca se vacinou ou se vacinou, quem tem medo da vacina, da gripe e agora precisa repensar isso, como é que vocês estão trabalhando? Olha, é muito importante que os grupos que o Ministério elencou para fazer a vacinação, que todos eles, quando iniciar, comecem e procurem as unidades de saúde para vacinar. Porque se você for vacinado para os principais vírus
de influenza que circulam, se você tiver uma doença, né, depois uma febre, uma tosse, uma coriza, provavelmente não é dessa influenza, pode ser alguma outra coisa. E se estiver circulando coronavírus, você vai ver, não, eu tomei vacina para gripe e eu estou com sintoma respiratório, então eu posso estar com coronavírus ou algum outro vírus. E falar isso para o médico no atendimento médico, para agilizar e até conduzir o caso adequadamente. Sim, correto. Agora, parece-me que agora, mais do que nunca, os hábitos de higiene da população precisam ser repensados, porque a prevenção de gripes e qualquer outra doença de contato físico, de vírus, é pela transmissão das mãos, da boca, nariz, secreções. Vamos agora, então, falar dessa prevenção, dessa mudança de hábito da população nesse momento. Olha, a gente tem falado muito, né, desde a pandemia do H1N1, que esses hábitos não devem ser jamais deixados, né? Mas as pessoas acabam dando uma acomodada e não faz. Mas assim, a questão de lavar a mão sempre que tocar em algum lugar que possa, né, ser suspeito, falar assim, peguei numa maçaneta. Quem pegou nessa maçaneta antes, né? Lava a mão, vai ao banheiro de shopping, de mercado, restaurante, né, banheiros públicos. Sempre lavar as mãos e fechar a torneira, se estiver com um papel toalha ali do momento, fecha com aquele mesmo papel que você enxugou a mão, joga fora. Ao tossir, né, espirrar, sempre a etiqueta, né, tosse sempre no seu cotovelo, assim, na sua roupa, não na mão, porque se você tossir na mão, oi, tudo bem, né, vai cumprimentar uma pessoa que você acabou de tossir na sua mão. Esses cuidados é muito importante. E você não ficar tocando nariz, olho e boca. Você está num ambiente público, está andando de ônibus, um táxi, tem um risco aí, não vamos colocar a mão no olho, na boca, porque são portas de entrada para o vírus. E aí, ao momento que ele tiver a oportunidade de lavar as mãos, ou mesmo fazer uma higienização com álcool gel. Sim, a gente também vai chegando no clima mais frio, as pessoas ficam mais juntas, o transporte coletivo fechado, às vezes com ar-condicionado, isso causa preocupação, né, em qualquer um. Sim, mas principalmente para, o que eu falei, para influenza, para gripe, para outros vírus, meningite, é transmitido, né, de forma respiratória. Então, essas doenças respiratórias, no inverno, a gente pede que as pessoas evitem aglomeração, mas deixe mais as janelas abertas, portas abertas, mantenha uma ventilação dos ambientes. Não é um momento para pânico, para, nossa, não vou andar de ônibus, não vou ao shopping, não é esse o momento, tá? O momento é que realmente as pessoas só tomem os cuidados, tomem seus cuidados individuais, também não compartilhar objetos, que a gente fala, né, talheres, copo, canudinho, experimenta esse suco. Então, esse tipo de coisa que é individual, é da pessoa, não ficar fazendo esse compartilhamento. E é uma forma, assim, das pessoas terem o hábito de ter essa rotina, porque senão passa essa onda, aí as pessoas esquecem, voltam de novo até a acomodação. E ensinar os nossos filhos. Se a gente ensinar eles crescerem com essas medidas de higiene, eles não vão passar, às vezes, por menos doenças que a gente já passou na nossa vida. É verdade, com certeza. Eu acho também elegante, se a pessoa estiver com um resfriado, com uma gripe, na hora de um cumprimento, falar. Eu acho até elegante e cordial do que já chegar e já ir beijando, né? Porque realmente o vírus, esse aumento de caso rapidamente de um dia para o outro, cada dia um número que vai crescendo, é justamente da facilidade que esse vírus tem. Ele transmite de ser humano para ser humano. Agora tem essa coisa de 24 horas no ambiente. Quanto tempo ele fica? Você tem essa informação? Olha, a gente andou vendo um artigo lá na Vigilância, que é um artigo que fala sobre esse tempo mesmo de permanência. Quanto tempo ele permanente? Fala em torno até de 9 dias, tá? 9 dias? De horas até 9 dias. Mas se você usar um álcool 70 na superfície, tendo uma superfície, esse vírus está lá, passa o álcool 70 e deixa 1 minuto, após isso, ele morreu. Tá? Então, nesses estudos já mostram isso. Um hipoclorito de sódio, né, num banheiro, passa hipoclorito de sódio, deixa 1 minuto, o vírus, ele já está inativado, já não tem mais o risco de transmissão. Mas ainda é tudo muito novo, são dos primeiros estudos. Então, nesses primeiros estudos já tem falado isso, que ele pode ficar até 9 dias em ambiente, dependendo da condição, umidade, temperatura, se tem matéria orgânica ou não. Então, tem uma série de variáveis aí que influenciam nesse tempo. Quando você falou em lavar as mãos, higienização, a água e sabão é essencial ou só água é o suficiente? O álcool é mais eficiente que a água e sabão ou é tudo igual? A água e sabão tem a mesma eficiência que você usar o álcool gel.
Então, o ideal é porque você usar álcool gel, chega um momento que a sua mão está um pouco pegajosa, é o momento de você lavar a mão para tirar aquilo que já está te incomodando e que ele também já está acumulando aí sujeira, né? Então, na verdade, é isso, ter o bom senso. A hora de lavar a mão, tem oportunidade, lava a mão com água e sabão. Não tem oportunidade, usa o álcool gel. Correto. Andréia, tem muita notícia falsa já circulando na internet e eu quero falar com você sobre as fake news. Inclusive, o Ministério da Saúde já tem uma página para orientar as pessoas sobre as notícias falsas que estão circulando. Você pode acessar o site do Ministério da Saúde, é saude.gov.br/fake news/coronavírus. Vou falar algumas e eu gostaria que você comentasse. Olha, o novo coronavírus causa pneumonia de imediato. Olha, depende da resposta de cada pessoa. Tem a pessoa que pode ter contato com o vírus 1, 2 dias e ele desenvolver a pneumonia viral, 2, 3 dias, porque tem a pneumonia viral e a pneumonia por uma infecção secundária. Então, os vírus em geral, eles podem tanto fazer essa infecção primária, que são em dias, não imediatamente em horas que ele tem contato com o vírus, mas ele tem uma evolução e em poucos dias ele pode evoluir para uma pneumonia viral. E aí é uma condição que a gente considera até grave, porque a pneumonia viral, ela comete os pulmões de uma forma que fica difícil o tratamento, mesmo porque o coronavírus não tem tratamento ainda. Correto. Outra, chá de abacate com hortelã cura coronavírus. Chá de abacate com hortelã. Como eu já disse, não tem nenhum medicamento ainda para o coronavírus. Não tem um antiviral, não tem uma erva, não tem um alimento, não tem um nada que tenha sido estudado, que tenha uma comprovação científica aí que cura a doença. Bem, outra, medicamentos eficazes contra o novo coronavírus. Então, assim, é uma notícia que vai trazer um monte de medicamento eficaz. Não existe medicamento ainda. Não existe nenhum medicamento ainda, não existe uma vacina. O medicamento que a gente utiliza são medicamentos sintomáticos. Então, se a pessoa está com coriza, um medicamento sintomático para coriza. Está com tosse, um medicamento para tosse. Febre, medicamento para febre. Então, são medicamentos para os sintomas, tratando os sintomas e não o vírus. Não para o vírus, para a cura do vírus. Agora, uma confusão quando se fala em vírus. Tem também notícia falsa circulando, semelhança do vírus HIV com o coronavírus. Não, os sintomas não são os mesmos. O HIV, ele tem uma característica de... A pessoa que pega o HIV, logo nos primeiros dias de infecção, 15, 20 dias até 30 dias, ele faz um sintoma parecido com um resfriado, com uma gripe. Ele tem uma baixa na sua imunidade, ele faz uma febrinha, um mal-estar e depois esse vírus ele se adapta ao corpo e aí a pessoa nem percebe que teve o HIV. Essa é uma grande dificuldade, a gente não tem os primeiros sintomas para o HIV para diagnóstico precoce, né, nesse sentido em relação a sintomas. Então, não tem nada a ver. A incubação, o período entre eles são diferentes. O coronavírus, você entrou em contato, você tem aí um período de 10, 15 dias no máximo para você estar desenvolvendo a doença, né? Não tanto como o HIV, ele tem um período maior. Sim. Outra notícia falsa é o plástico bolha e o coronavírus. Então, produtos que vêm da China, né, o comércio internacional, as pessoas compram muito pela internet. Então, o medo desses produtos que vêm da China e o plástico bolha pode transmitir o vírus também é outra que está circulando. Não tem nada comprovado. Não tem ninguém que ainda falou em comunidade científica ou mesmo pelo Ministério, olha, o material está chegando contaminado, está tendo algum problema. Não. Os materiais que estão vindo, eles estão sendo... Realmente, porque quem está trabalhando não está sendo realmente quem está doente. Lá na China, né, eles fazem muito esse controle, eles fizeram uma contenção muito grande, embora tenha sido uma contenção hospitalar, mas é importante que tenha um período de chegada desse material. Não é dessa forma, pode ficar tranquilo que o Ministério também, ele monitora tudo que chega aqui no país, não é assim, chega e vai entrando, passa por uma alfândega, passa por um monitoramento. Então, o material que chegar, pode ter certeza assim, que não está contaminado, não está trazendo o vírus da China. E tem uma notícia falsa dizendo, China cancelou todos os embarques de produtos por navio até março. Isso também é fake news. Médicos tailandeses curam coronavírus em 48 horas. Também está circulando e que a situação está fora do controle, o novo coronavírus. Fake news. Fora do controle é uma fake news no sentido que os países eles estão estruturados para atender, certo? Mas a OMS já soltou também uma nota que quando um vírus novo ele atinge mais que 2 regiões no mundo, pode ser considerado uma pandemia. Né? Então, quando isso acontece uma pandemia, é porque ela já se espalhou
E aí esse controle de se vai ter outros países acometidos, ele acaba sendo perdido sim. Então é mais nesse sentido. O controle que a gente tem feito aqui no município, nós não perdemos o controle. Mas em outros lugares, que a gente fala assim, está com transmissão sustentada em outros países e tem mais que 2 países, dois localidades no mundo, aí, no momento em Europa e Ásia. A qualquer momento a OMS ela pode soltar assim que o mundo está em uma pandemia. Ainda não soltou, mas pode ser que ele solte isso. Então, é uma fake news que tem que ser reavaliada aí. Que a progressão, né, faz parte da evolução da doença. Nesse momento, não está, no país, no Brasil, não está fora de controle. Sim. Andréia, nós chegamos ao final do Saúde em Foco. O nosso objetivo foi trazer informações precisas, objetivas, para tranquilizar a população, mas no sentido de que as autoridades estão promovendo ações para enfrentar esse coronavírus, que nesse momento está na situação de alerta, né? Esse é o plano de contingência no momento. Depois terão outros passos. Eu quero que você deixe a sua consideração e o recado para a população mesmo diante dessa situação. Olha, é muito importante isso que a gente conversou bastante, da prevenção, do pensar assim, não se preocupar tanto só com o coronavírus. Eu queria que todo ano tivesse essa preocupação com a influenza. A gente fala que as pessoas têm ano que a gente tem a campanha de vacinação e não tem adesão. O município, o país, às vezes alguns estados não atingem meta de vacinação para gripe, porque não está tendo gripe, não está tendo muito caso, eu não vou vacinar. E o ideal é que todo ano as pessoas pensem o contrário, eu vou me proteger porque eu posso ser um dos casos, que tenha 1, 2, 3 óbitos, né? Mas se eu for esse né, quem está nesse grupo prioritário do Ministério da Saúde. Então, fica o meu apelo para que na campanha da influenza, as pessoas que estão nos grupos recomendados pelo Ministério da Saúde procurem as unidades de saúde para receber a sua vacina. Sim, correto. Obrigada, Andréia, por sua participação aqui no Saúde em Foco. Obrigada a vocês. E assim a gente termina o Saúde em Foco de hoje. Espero que você tenha gostado. Se você quiser assistir novamente este programa ou indicar para um amigo, a gente está no YouTube. É só procurar o nosso canal TV Câmara São José do Rio Preto. A playlist é Saúde em Foco. Muito obrigada por sua atenção e até o próximo Saúde em Foco. Tchau!